eu sou a doutora Sandra Franco, advogada especializada em direito médico. Eu vou passar para vocês dois conceitos importantes, dois elementos que nós vamos focar, que será prontuário e prescrição médica. Vamos lá? A definição que nós temos de prontuário médico. O prontuário do paciente é o documento único, constituído de um conjunto de informações registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente, e a assistência prestada a ele, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Bem, o prontuário é um elemento essencial na atividade do médico. Por vezes o médico acha burocrático, acha muito chato ter de fazer as anotações pertinentes a cada atendimento, mas ele deve fazer. É com aquele instrumento que ele vai poder provar que fez o atendimento correto, utilizou todos os meios que poderia ter utilizado, que cientificou o paciente de determinada terapêutica, que deu opções ao paciente, mesmo até na ausência do termo de consentimento esclarecido, será o prontuário que fará esse papel de registrar a relação médico-paciente e as informações trocadas nessa relação médico-paciente. A quem cabe a responsabilidade pelo prontuário? Ao médico assistente, aos demais profissionais que compartilham do atendimento, à hierarquia médica da instituição, nas suas respectivas áreas de atuação, que tem como dever zelar pela qualidade da prática ali desenvolvida. E a hierarquia médica constituída pelas chefias de equipe, chefias da clínica, do setor, até o diretor da divisão médica e ou diretor técnico. Essa competência, digamos assim, pela guarda do prontuário médico, ela foi retirada da resolução 1638 de 2000, que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Falando em normatização, vamos trabalhar um pouco mais com esses conceitos do prontuário médico. Lembrando sempre que o que não está no prontuário não existiu. Então, tudo aquilo que eu faço no meu atendimento, eu devo registrar. Inclusive, para os casos em que outros colegas façam o atendimento, para que eles saibam o que já foi feito com esse paciente, o que deverá ser feito com esse paciente, o que deu certo no tratamento, o que não deu certo nesse tratamento. O prontuário é o registro da saúde daquele paciente. É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário médico de cada paciente. Negar ao paciente acesso a seu prontuário médico, ficha clínica ou similar, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionar riscos para o paciente ou para terceiros. Muito bem, então nós estamos falando de que é necessário ao médico anotar tudo aquilo que o paciente revelou, tudo aquilo que o paciente demonstrou nos resultados dos exames e tudo aquilo que ele informou para o paciente. Então, o prontuário é o registro, e é um registro ao qual o paciente tem direito. O prontuário não é do médico, o prontuário é do paciente. Então, não adianta o médico se recusar a entregar esse prontuário dizendo que são as anotações dele que estão ali. Sim, são as anotações dele que estão ali, só que são anotações sobre o paciente. E ao paciente elas pertencem. Falando sobre quem pode acessar esse prontuário médico, que deve estar sempre muito bem guardado. Perder o prontuário médico é algo extremamente complicado dentro de um processo judicial para justificar para um magistrado que quem tinha o dever de guarda não o fez. Não é? A legislação diz o seguinte: o acesso ao prontuário pelo perito médico, para efeito de auditoria, deve ser feito dentro das dependências da instituição responsável pela sua posse e guarda. O médico perito tem, inclusive, o direito de examinar o paciente, para confrontar o descrito no prontuário. Parecer CFM 0794. É de parecer que não cabe a agentes de inspeção de trabalho, mesmo que médicos, qualquer direito ético de tomar conhecimento de assuntos referentes à saúde de trabalhadores, sem que estes expressamente concordem em lhes dar conhecimento.
Quanto a terem conhecimento dos registros de atendimento de acidente de trabalho, é legítimo pleito, sendo, neste caso, os agentes obrigados aos mesmos princípios da manutenção do sigilo profissional. Então, o sigilo profissional, o sigilo médico é uma exigência. Se tiver de ser revelado algum conteúdo deste prontuário, tem de haver uma motivação. Né? Então, a motivação aqui, nós vimos que agentes do trabalho podem sim, em casos de doenças, em casos de acidente, ter acesso ao prontuário. Em casos de auditoria, também se pode ver os prontuários de pacientes, desde que dentro da instituição e que o prontuário não saia daquela instituição que é responsável pela guarda. Muito bem, falando sobre tempo de guarda, né? O tempo de guarda que é recomendado pelo Conselho Federal de Medicina é de 20 anos. 20 anos a partir do último registro para a preservação dos prontuários dos pacientes em suporte de papel, que não foram arquivados eletronicamente, em meio óptico, microfilmado ou digitalizado. Bem, 20 anos parece muito tempo, né? Por que eu tenho que guardar um prontuário por 20 anos? A responsabilidade civil dos profissionais liberais, em tese pelo Código Civil de 2002, né, vigente em 2003, é de 3 anos. Ou seja, determinado ato, determinado ocorrido hoje, né, daqui a 3 anos, ele não poderia ser mais reclamado. Então, se ocorreu um dano hoje, daqui a 3 anos não poderia ser mais reclamado. Isso é em tese. De acordo com o Código do Consumidor, esse prazo de prescrição, né, para que se possa reclamar do dano, não é de 3 anos, mas é de 5 anos. E a jurisprudência tem considerado como o prazo adequado o de 5 anos, né, ainda que o Código Civil traga essa discussão, traga esse número de 3 anos. Então, entre 3 e 5, os doutrinadores têm entendido que 5 anos é mais benéfico, obviamente, para o consumidor. Mas então, aqui nós estamos falando nem de 3, nem de 5, mas de 20 anos. Por que isso? Porque nós temos alguns casos na lei em que o prontuário tem que ser guardado por muito tempo. E esse muito tempo chega a quase 20 anos. Então, é obrigação do profissional, seja de forma física, o papel, seja de forma eletrônica, né, o prontuário eletrônico, seja por microfilmagem, seja por leitura óptica, não importa, ele tem de achar uma forma de armazenar todos aqueles prontuários dos pacientes que ele atendeu, pelo menos por 20 anos. Então, vejam. Por que a guarda deve ser por 20 anos e não 3 ou 5 pelo CDC? Não ocorre prescrição contra os incapazes, de que trata o artigo 5º, contra os ausentes do Brasil em serviço público da União, estados ou dos municípios, contra os que se acharem servindo na Armada e no Exército Nacionais em tempos de guerra. São absolutamente capazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos, os loucos de todo gênero, os surdos mudos que não puderem exprimir sua vontade, os ausentes declarados tais por ato do juiz. As ações pessoais prescrevem ordinariamente em 20 anos, as reais em 10 entre presentes e entre ausentes em 15, contados da data em que poderiam ter sido propostas. Isso para o médico deve parecer muito complicado. Quer dizer, eu não sei o que meu paciente faz, eu não sei se ele é militar, eu não sei se ele vai para a guerra, né? Eu não sei se ele vai se ausentar do país. Exatamente por não poder saber qual é o destino desse paciente, né, e qual é o perfil, é que se deve adotar esse prazo de 20 anos para todo e qualquer paciente, né, seja maior de idade, menor de idade, residente no Brasil, domiciliado no Brasil, não importa. Tem de se guardar esse prontuário por 20 anos. Essa é a recomendação do CFM. E se não for guardado, certamente o médico poderá ter complicações civis, complicações penais e complicações éticas. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece em seu artigo 10º: os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Bom,
mas então uma legislação que justifica essa resolução do CFM de ter como tempo de guarda dos prontuários 20 anos como o ideal, o adequado. Existe também um questionamento sobre o documento que é eletrônico, que é digitalizado, se ele vale como prova. Sim, ele vale como prova, né? Isso está no artigo 225 do Código Civil. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes se a parte contra quem forem exibidos não lhes impugnar a exatidão. Bom, então, toda essa documentação, seja fotografada, seja filmada, seja, enfim, por qualquer meio, digitalizada, não importa o meio em que ela foi registrada, ela tem valor. Mas eu corro o risco da parte contrária impugnar. Para que eu não corra o risco, nos casos de prontuário eletrônico, de a parte contrária impugnar, existe um sistema de certificação que é regulado pelo Conselho Federal de Medicina. Na verdade, numa associação com a Sociedade Brasileira de Informática da Saúde. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do prontuário eletrônico. Hoje não há mais como fugir disso. Todos os profissionais, todos os hospitais não têm mais espaço para guardar durante 20 anos aquele documento físico. E, por vezes, a documentação do paciente ela é bastante volumosa. Então, como se fará essa guarda? Por meio eletrônico. Só que é necessário que, para que tenha um valor incontestável, esse prontuário eletrônico tenha uma certificação que passa pelas mãos do CFM. Então, vamos ver. O CFM, então, já que é um fato inconteste que todos precisam adotar o prontuário eletrônico, redigiu uma resolução, na minha opinião, até que comporta uma série de elementos importantíssimos que deixa claro para o profissional que ele pode, sim, registrar, então, tudo o que quiser no seu computador, desde que faça um processo de certificação. Então, vamos ver essa resolução. Resolução CFM 1821 de 2007. Artigo 1. Aprovar o Manual de Certificação para Sistema de Registro Eletrônico em Saúde, versão 3.0 ou outra versão aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, anexo e também disponível nos sites do Conselho Federal de Medicina e Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Então, esses dois portais são os portais que o médico deve acessar para conseguir fazer esse processo de certificação digital. Essa resolução ela é bastante longa, mas eu vou retirar alguns elementos que me interessam mais para apresentar a vocês. O artigo 2º diz: autorizar a digitalização dos prontuários dos pacientes, desde que o modo de armazenamento dos documentos digitalizados obedeça à norma específica de digitalização contida nos parágrafos abaixo, e após análise obrigatória da Comissão de Revisão de Prontuários, as normas da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da Unidade Médica Hospitalar, geradora do arquivo. Então, peraí, como é que é essa história? Eu posso ter o prontuário eletrônico, mas esse prontuário eletrônico ele é sempre submetido a uma comissão permanente de avaliação do prontuário, que foi criada na Resolução 1638, e também nós vamos ver que existem técnicas para se arquivar documentos. Então, essas leis de arquivo, juntamente com a certificação digital, é que vão dar credibilidade ao prontuário. Então, vejam. Os métodos de digitalização devem reproduzir todas as informações dos documentos originais. Os arquivos digitais oriundos da digitalização dos documentos do prontuário dos pacientes deverão ser controlados por sistema especializado, gerenciamento eletrônico de documentos, que possua minimamente as seguintes características: capacidade de utilizar base de dados adequada para o armazenamento dos arquivos digitalizados, método de indexação que permita criar um arquivamento organizado, possibilitando a pesquisa de maneira simples e eficiente, obediência